Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é quarta-feira, 19 de março de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Você nos ouve pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O presidente Lula cumpre a agenda hoje na região Nordeste. Mais cedo, Lula participou da inauguração do complexo Oiticica, no município de Jurucutu, ou Jucurutu, no Rio Grande do Norte. A obra beneficia o sertão do Seridó e faz parte do programa Água para Todos. O empreendimento deve beneficiar diretamente 22 municípios e cerca de 294 mil pessoas. Ao todo, 765 milhões de reais foram investidos para a conclusão da obra, segundo o governo. No discurso, o presidente falou dos desafios para que água de qualidade chegue à casa de todos. Vamos ouvir. É importante saber que essa obra não vai resolver tudo. É importante os prefeitos saberem que eles têm muito trabalho para fazer. É preciso que a governadora saiba que tem muito trabalho para fazer, porque essa água aí parada não vai resolver muita coisa. É preciso levar água até a casa das pessoas. É preciso levar água até a lavoura das pessoas. É preciso tratar essa água para que ela fique uma água de qualidade para as pessoas beberem, para a pessoa tomar um banho. Tem muita gente que nunca conseguiu tomar um banho de chuveiro. Tem muita gente que nunca conseguiu lavar roupa num tanque. Tem que lavar cocorada na beira de um rio. Essa água é para isso. Não é para o sol chupar ela, não. Essa água é para que a gente faça ela se transformar em benefício para mulheres, homens e crianças nesse país. E do Rio Grande do Norte, Lula participa ainda hoje em Fortaleza da inauguração do Hospital Universitário do Ceará. A nova unidade terá 652 leitos. A Rádio Gov disponibiliza no portal todos os discursos desse evento. O governo federal começou o pagamento do Garantia Safra, que é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Quase 560 mil agricultores em todo o Brasil serão beneficiados, com um total de 670 milhões de reais. Dilson Santa Fé tem os detalhes. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar começou nesta terça-feira, dia 18, o pagamento do Garantia Safra referente a 2023-2024. O programa vai beneficiar quase 560 mil agricultores familiares em 11 estados, com um total de 670 milhões de reais. O auxílio é destinado a produtores com renda de até 1,5 o salário mínimo que cultivam entre 0,6 e 5 hectares de feijão, milho, arroz, algodão ou mandioca. O pagamento ocorre quando há comprovação de perdas acima de 50% da produção por eventos climáticos. Os valores seguem o calendário dos benefícios sociais e são depositados em conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. Agricultores com pagamentos bloqueados podem apresentar defesa em até 60 dias. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail garantiasafra.cgs@mda.gov.br ou pelo telefone 61 3218 3319. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E quem aí já acertou as contas com o Leão, hein? Até às 10 da manhã de hoje foram entregues mais de 1.500.000 declarações. O prazo de entrega vai até o dia 30 de maio. Ainda tem um tempinho para acabar, né? Ainda assim, não deixe para a última hora, hein? José Carlos Andrade, conta pra gente. A Receita Federal informou que até às 10 horas desta quarta-feira foram entregues mais de 1.500.000 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF 2025.
O prazo de entrega da declaração começou no dia 17 de março e termina em 30 de maio. A expectativa é que pelo menos 46 milhões de declarações sejam enviadas até o final do período. E o Imposto de Renda 2025 traz novidades. De acordo com o governo federal, contas bancárias no exterior foram incluídas na declaração pré-preenchida e rendimentos externos agora são tributados anualmente a 15%. O limite de rendimentos tributáveis subiu para R$ 33.888 e o de receita bruta para atividade rural teve aumento superior a 10%. As restituições vão ser pagas em 5 lotes, de maio a setembro, e vão priorizar grupos específicos como idosos, pessoas com deficiência, professores e quem optar pelo PIX ou pela declaração pré-preenchida. Mais informações estão disponíveis na página Meu Imposto de Renda. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E ainda sobre esse assunto, os contribuintes podem doar parte do imposto de renda para projetos esportivos. Quem explica é Estefânia Lima. Pessoas físicas e empresas podem destinar parte do imposto de renda devido para projetos esportivos em todo o país. A doação é feita por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas físicas doem até 7% do imposto devido e empresas até 2%. O governo federal orienta que, para doar, basta calcular o valor disponível, escolher um projeto e fazer o depósito diretamente na conta da entidade responsável. O recibo gerado é validado pelo Ministério do Esporte e enviado à Receita Federal. A lista com todos os projetos que podem ser apoiados está na página da Lei de Incentivo ao Esporte, no endereço gov.br/esporte. O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025 vai até 30 de maio. Quem optar pelo modelo completo pode participar da iniciativa. O Ministério do Esporte fez um vídeo explicando o passo a passo da doação. O conteúdo está disponível no endereço youtube.com/minesporte e também no site gov.br/esporte. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E ouve só, um estudo aponta que as mulheres negras continuam sendo a maioria no trabalho doméstico e de cuidados. Claudimário Carvalho tem esses dados. Um estudo do IPEA e do Ministério da Igualdade Racial revela que 69,9% das pessoas que trabalham com serviços domésticos e de cuidados no Brasil são mulheres negras. A pesquisa também aponta que mais de 79% dessas trabalhadoras atuam em domicílio familiares, o que destaca a responsabilidade das famílias nesse tipo de serviço. A desigualdade educacional é outro fator relevante. Mais da metade das trabalhadoras domésticas negras não concluiu o ensino médio, um índice superior ao de mulheres não negras na mesma função. O levantamento aponta que mulheres negras são as mais afetadas pela subutilização da força de trabalho. Em 2021, no auge da crise econômica, quase 43% estavam nessa situação, contra 29% das mulheres brancas. Além disso, são as mais impactadas pela subocupação e pelo desalento, que é quando se quer trabalhar mais horas ou buscar emprego, mas enfrentam dificuldades. Outro ponto levantado foi a falta de dados sobre licença paternidade. Enquanto há registros detalhados sobre licença maternidade, a participação dos homens no cuidado dos filhos ainda tem pouca transparência nos dados oficiais, o que dificulta a análise para demonstração de dados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E o governo federal autorizou novas moradias do Minha Casa Minha Vida para os estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Paraíba. Claudimário Carvalho voltando com essas informações. O Ministério das Cidades autorizou a construção de mais de 1.200 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. As unidades serão distribuídas entre Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Planaltina, em Goiás, e Baía da Traição, na Paraíba, e vai beneficiar famílias de áreas urbanas e rurais. Em Porto Alegre, 768 moradias serão construídas no residencial Maias 1, com um investimento de 153 milhões de reais. Em Goiás, Planaltina receberá 384 unidades divididas em 3 residenciais.
totalizando 59 milhões de reais. Já na Paraíba, Baía da Traição terá 50 novas casas destinadas a famílias de áreas rurais. O processo de contratação das unidades passa por aprovação da Caixa Econômica Federal, análise de viabilidade e autorização do Ministério das Cidades para garantir que os terrenos tenham infraestrutura adequada. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. O jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto em 1975 pela ditadura militar, foi reconhecido como anistiado político pela Comissão de Anistia. A decisão foi anunciada ontem. Dilson Santa Fé tem as informações. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Comissão da Anistia, reconheceu nesta terça-feira, dia 18, o jornalista Vladimir Herzog como anistiado político pós-mortem. De acordo com a pasta, Herzog, torturado e morto em 1975 pela ditadura militar, agora tem o nome oficialmente reparado pelo Estado brasileiro. A viúva Clarice Herzog vai receber uma pensão mensal superior a R$ 34.500, conforme determinação da 2ª Vara Federal Civil do Distrito Federal. Em 2024, a comissão já havia concedido a Clarice a condição de anistiada política e feito um pedido de desculpas em nome do Estado brasileiro pela perseguição sofrida por ela durante anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Olha, a comissão de anistia aí que o Dilson falou é um órgão de assessoramento direto e imediato do ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania e tem a finalidade específica de analisar os requerimentos de anistia que tenham comprovação inequívoca dos fatos relativos à perseguição sofrida, de caráter exclusivamente político, bem como emitir um parecer sobre os requerimentos de anistia. Então, fez aí o seu papel certinho neste caso, né? Vamos lá, o Brasil emitiu nota de repúdio sobre os novos ataques israelenses à faixa de Gaza e pediu o cessar-fogo. Dilson Santa Fé. O governo brasileiro repudiou os ataques de Israel contra a faixa de Gaza nesta terça-feira, dia 18. Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os bombardeios, incluindo em zonas designadas como seguras, resultaram na morte de centenas de palestinos, entre elas crianças, em violação ao direito internacional humanitário. O Brasil cobrou que Israel, como potência ocupante, adote medidas para proteger civis, suspenda restrições à entrada de ajuda humanitária e restabeleça o fornecimento de eletricidade no território. O governo também solicitou que as partes cumpram o cessar-fogo firmado em 15 de janeiro e retomem negociações para encerrar os conflitos, retirar tropas israelenses de Gaza e garantir a libertação de reféns. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E a gente encerra o giro de notícias de hoje com uma notícia que traz benefícios para toda a população afetada pelo rompimento da barragem do Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, há quase 10 anos. Já tem quase 10 anos isso, hein? Um decreto publicado hoje cria o Fundo Rio Doce, gerido pelo BNDES, para executar as ações compensatórias coletivas de natureza socioeconômica e socioambiental, além de supervisionar medidas reparatórias destinadas às comunidades e à recuperação ambiental. José Carlos Andrade tem os detalhes. O governo federal publicou nesta quarta-feira, dia 19, decreto que trata da gestão dos recursos financeiros destinados às medidas reparatórias e compensatórias coletivas definidas pelo acordo judicial realizado em outubro de 2024 em decorrência dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão na cidade de Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. Os recursos, na ordem de 49 bilhões de reais, estimativa inicial, são destinados a ações, medidas, projetos e programas cujos destinatários localizam-se na bacia hidrográfica do Rio Doce e na zona costeira e marinha do litoral capixaba. O decreto define a criação do Fundo Rio Doce a ser gerido pelo BNDES com a finalidade de executar ações compensatórias coletivas de natureza socioeconômica e socioambiental, além de supervisionar medidas reparatórias destinadas às comunidades e à recuperação ambiental.
Dentre as ações estão o financiamento de projetos de transferência de renda, infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente e prevenção de riscos na mineração. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa. O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo. Essa é minha casa, minha história de vida. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E o calorão segue aqui no centro da capital federal. E aí, na sua cidade, como é que tá? Vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país com Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de março de 2025. Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 23 e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Planaltina, em Goiás, comemora aniversário com tempo claro com sol pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 35 graus. A umidade relativa do ar é de 85 a 20%. Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta sol entre muitas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 85 a 50%. Betânia, em Pernambuco, festeja aniversário com tempo nublado. A temperatura oscila entre 21 e 38 graus. A umidade do ar é de 80 a 20%. Norte. Boa Vista, em Roraima, tem tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Pauíne, no Amazonas, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 95 a 50%. O município de São José do Rio Preto, em São Paulo, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 95 a 70%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 19 e máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. São José dos Pinhais, no Paraná, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Vamos lá,
aquela hora que a gente aproveita para mandar um abraço aí para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje, né? Parabéns para Planaltina de Goiás, chamada Brasilinha, também fica aqui perto, né? Betânia em Pernambuco, Pauíne no Amazonas, São José do Rio Preto em São Paulo e São José dos Pinhais no Paraná, que estão completando mais um ano hoje. Abrindo aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí nas suas cidades. Planaltina de Goiás, a economia é baseada em agricultura, né? Milho, mandioca e frutas cítricas principalmente, e a criação de gado também. Olha a potência, o governo federal liberou para financiamento da parte do agro, né? Aquele pessoal grande, né? 260 milhões de reais para o financiamento do agro em Planaltina. Mas o pequeno agricultor também teve o seu apoio via Pronaf. É bem menorzinho, né? 2.600.000 para os pequenos agricultores de Planaltina de Goiás. Betânia, em Pernambuco, tem o IDH baixo, 0,559. Lá, 3.000 famílias recebem o Bolsa Família, precisam dessa ajuda, e o benefício médio lá em Betânia é de R$670. Pauíne, no Amazonas, tem economia baseada na agricultura de subsistência. Em grande parte, depende aí dos repasses do governo federal. São 3.600 famílias que recebem R$806 na média para o Bolsa Família. O benefício mensal do Bolsa Família de R$806 para 3.600 famílias de Pauíne, que tem um IDH muito baixo, 0,496. São José do Rio Preto já tem um IDH alto, 0,797. Mesmo assim, lá em São José do Rio Preto também tem gente precisando de ajuda do governo federal para não passar fome, hein? São 18.700 famílias que recebem todo mês o benefício do Bolsa Família, em média R$660. São José dos Pinhais, no Paraná, olha que legal, é o terceiro polo automotivo do Brasil. Tem montadoras grandes lá, Volkswagen, Audi, Nissan, Renault. Também é sede da famosa rede de perfumes Boticário e a da empresa de alimentos Nutrimental. Força, potência lá, né? 805 milhões de reais foram contratados em operações de crédito produtivo ao setor privado via bancos federais para São José dos Pinhais. E lá tem 8 habilitações para empresas no programa Nova Indústria Brasil, o Mover. O novo programa pretende promover a expansão de investimentos em eficiência energética, incluir limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobrar menos imposto de quem poluir menos, criando o chamado IPI verde. Tudo isso, toda essa movimentação do governo federal lá em São José dos Pinhais, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar ali na internet, Comunica BR, vai abrir uma página, você bota o nome da sua cidade lá e pode escolher cards, gráficos, tem informações variadas de todo tipo para você. Então se liga, Comunica BR. Você ainda vai ouvir aqui no nosso assunto federal os principais destaques da entrevista da ministra Marina Silva a radialistas de vários estados no Bom Dia Ministra de hoje. Tudo isso e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h23. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber sobre os desafios sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. Quem conta pra gente é Larissa Valverde, no Ondas da Inovação. Ela conversou com Fernanda Boaventura, que é especialista em capacitismo e inclusão de pessoa com deficiência. Capacitismo é a discriminação, a violência, a atitude preconceituosa contra pessoas com deficiência. E para melhorar essa situação é preciso respeitar a diversidade das experiências, a capacidade das pessoas com deficiência e nunca colocar a deficiência acima do indivíduo, do sujeito, né? E sim, o capacitismo é crime, está previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Vamos ouvir então Fernanda Boaventura, especialista. Roda aí, Zé. Olá,
Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo. Você conhece a luta para incluir pessoas com deficiência no serviço público brasileiro? Oi, eu sou Larissa Valverde, baiana, parda, de olhos e cabelos pretos ondulados e uso óculos brancos. Eu faço parte do time do Labora Gov e hoje convidei a Fernanda Boaventura, analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e também especialista na área de capacitismo e inclusão da pessoa com deficiência, para que ela nos conte um pouco sobre a inserção dessas pessoas no nosso serviço público. Olá, eu sou Fernanda Boaventura, uma mulher branca de 41 anos, tenho cabelos pretos bem curtos, olhos castanhos e sou uma mulher com deficiência. Tenho a genesia da mão esquerda, que é o termo científico que define essa minha característica de ter nascido sem a mão esquerda. A minha fala aqui é como servidora e também como pessoa com deficiência e como representante desse tema no serviço público. A deficiência existe desde que existe a humanidade, mas até bem pouco tempo atrás as pessoas com deficiência eram excluídas, segregadas e escondidas. Éramos excluídas em uma sociedade que não aceitava nada que não se adequasse aos padrões do que se conhecia como normalidade. Você sabia que ao longo do último século, principalmente em consequência dos efeitos das guerras, um número enorme de pessoas retornaram aos seus lares com deficiências adquiridas em combate? E isso gerou a necessidade de se pensar sobre o que fazer com essas pessoas ainda jovens e ativas, mas que não tinham mais as mesmas condições de trabalho que tinham antes de adquirir essas deficiências. A partir daí, e unindo forças com inúmeros outros grupos de pessoas com deficiência adquirida ou congênita, que é aquela presente desde o nascimento, a palavra inclusão foi ganhando força. E foi assim que a discussão sobre inclusão ganhou espaço nas políticas públicas. Iniciou-se uma mudança na forma como essas pessoas deveriam estar na sociedade, transformando a exclusão em algo verdadeiramente do passado. E aí eu te pergunto, você conhece os marcos recentes sobre os direitos das pessoas com deficiência? Em 2007, a Organização das Nações Unidas, a ONU, realizou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de onde surgiram várias normas e acordos que o Brasil se comprometeu a cumprir. O objetivo da Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, além de promover o respeito pela sua dignidade. Já em 2015, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. O seu artigo 1º se destina a, abre aspas, assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, fecha aspas. Bem, de lá para cá, acompanhamos uma mudança social importante de inclusão da pessoa com deficiência e de outros grupos, como da população negra, indígena, LGBTQIAPN+, pessoas idosas e mulheres. Isso só reforça a importância em tratar desse tema. Pois bem, você sabia que foi na Convenção da ONU que o termo pessoa com deficiência foi validado como adequado para se referir a essas pessoas? A seguir, a Fernanda explica pra gente por quê. É que deficiente remete a não eficiente e é excludente por si só. Depois veio o portador de deficiência, que já foi logo descartado, uma vez que a deficiência não se porta, mas sim é uma característica, permanente ou não, que se tem. Já portador de necessidades especiais não representa o todo e limita a pessoa a uma necessidade, descartando toda a sua existência. E pessoas como eu, por exemplo, que não têm a mão, não necessariamente têm necessidades especiais. Assim, entendemos que primeiro vem a pessoa, depois a deficiência, e que a deficiência é uma das tantas características que uma pessoa pode ter, tal qual uma cor de pele ou de cabelo. Definitivamente, a deficiência não limita e nem restringe a sua existência enquanto ser social no mundo. Mas aí você me pergunta, por que é tão importante assim a questão do termo? Eu mesma até pouco tempo atrás não conseguia dimensionar.
Antes de qualquer coisa, é fundamental fazer com que a sociedade típica, ou seja, os antigos normais, nos entendam e nos identifiquem como pessoas. Fazer com que a sociedade típica consiga validar nossa cidadania, respeitar nossas diferenças e entender que precisamos de equidade em direitos é essencial. O Estatuto da Pessoa com Deficiência traz em seu texto de forma explícita a garantia de direitos como dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Fato que demonstra a necessidade de nos reafirmar enquanto pessoas no contexto social em que vivemos. Então, a partir de agora, te convido a replicar como uma onda a importância desse termo e se referir a nós como pessoas com deficiência. No serviço público brasileiro, estamos passando por uma grande conquista. Cada organização, ao seu passo, vem promovendo internamente ações de letramento e capacitação quanto à diversidade em todas as suas esferas. E o enfrentamento ao capacitismo está também ganhando seu espaço. O capacitismo, que é o preconceito e discriminação da pessoa com deficiência, virou crime pela LBI e precisa ser eliminado. No serviço público, temos ainda que pensar em duas frentes: a inclusão da servidora e do servidor com deficiência e a acessibilidade aos serviços públicos por todas as pessoas. Não basta garantir o acesso por meio de cotas de ingresso nos concursos públicos. É preciso acolher a pessoa com deficiência na sua integralidade, pensando os espaços, as experiências e a dignidade dessa servidora ou servidor. As comissões de diversidade, equidade e inclusão são cruciais para pensar as diversas dimensões da acessibilidade, desde a arquitetônica, que constitui as principais barreiras de acesso às pessoas com deficiência, mas também as barreiras de comunicação, de instrumentos e, sobretudo, as barreiras atitudinais, que são os preconceitos, estigmas e atitudes negativas que as pessoas podem ter em relação a indivíduos com deficiência. Romeu Sasaki foi um arquiteto brasileiro e que tem uma grande bibliografia sobre o tema, reforçava que a acessibilidade atitudinal era muito difícil de se promover. Eu acredito que a mudança de atitude frente às pessoas com deficiência, sem julgamento sobre suas eventuais limitações, é o primeiro e mais importante passo para a real inclusão. Como servidora federal há mais de 10 anos e com alguns anos anteriores sendo servidora em outras esferas, já passei por inúmeras situações em que minha capacidade de trabalho foi questionada, como se o que eu consigo ou não fazer estivesse vinculado única e exclusivamente ao fato de eu não ter uma mão, sendo que isso não representa em absoluto tudo que eu sou. E é aí que mora o capacitismo e as barreiras atitudinais. Pessoal, enquanto cidadãs e cidadãos, devemos eliminar atitudes preconceituosas e discriminatórias do nosso dia a dia, inclusive dentro do serviço público. Devemos impulsionar ativamente a acessibilidade e a inclusão enquanto políticas públicas, rompendo cada vez mais com as barreiras atitudinais que estruturam a nossa sociedade. É crucial para a mudança de comportamento das pessoas investir em comissões de diversidade e letramento no serviço público. Ainda há muito a se fazer, mas eu costumo dizer que se fizermos uma linha do tempo da nossa existência com deficiência, os últimos anos têm sido um sopro de esperança. Por exemplo, o fato de eu estar aqui, uma mulher com deficiência, falando sobre o tema com propriedade e experiência para vocês, já me coloca num lugar que até bem pouco tempo atrás eu não conseguia sequer imaginar, que é um lugar de representatividade. Ocupar esses espaços depende do incentivo de políticas públicas e ter representatividade é muito importante para mostrar às pessoas com deficiência que nosso lugar é onde a gente quiser, literalmente. É preciso entender que não basta não ser capacitista, mas sim enfrentar o capacitismo e que isso é dever do Estado e da sociedade, de cada um e de cada uma de nós. O preconceito nos priva de existir da mesma forma que as pessoas típicas, que são as que não têm deficiência. Então vamos juntas e juntos promover um serviço público e uma sociedade mais justa, com equidade e inclusão? Nós, pessoas com deficiência, contamos com você. Agradeço a Fernanda por esse mergulho nas ondas de inovação e já respondo que sim, Fernanda. Vamos juntas transformar o serviço público brasileiro. Convido você, ouvinte, para escutar o CotaCast, o podcast da Fernanda, no qual ela compartilha suas histórias e experiências de vida. Chegamos ao fim de mais um episódio.
No nosso site você encontrará todas as referências que compartilhamos por aqui e conteúdos importantes sobre o tema. Respire fundo, que nos próximos episódios continuaremos navegando nos mares da inclusão e da acessibilidade. Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ele se manifesta através de piadas, de olhares de pena, de exclusão do mercado de trabalho e até na falta de acessibilidade. Se não tiver nenhuma pessoa com deficiência em algum espaço, alguma coisa tem de errada. Posso fazer de tudo que posso, trabalhar no cinema e assim vai. O capacitismo é algo que é um processo lento da gente conseguir acabar com ele, mas que a gente precisa falar para que isso aconteça. E vamos continuar lutando por mais espaço e oportunidade. Precisamos ser vistos e ouvidos, porque capacidades e talentos temos muito. Junte-se a nós e seja uma pessoa anticapacitista e diga: estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Nós estamos aqui. A invisibilidade é o retrato do capacitismo. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. E você já sintonizou o canal Educação? Às vezes a gente está zapeando ali, buscando uma coisa boa para assistir, né? Que acrescente algo na nossa vida. E a TV do MEC pode ser uma ótima opção. O canal estreou essa semana uma nova programação com muito conteúdo de qualidade para todas as faixas etárias. É o que conta o Boletim MEC de hoje. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. O canal Educação, a TV do MEC, está de cara nova. Além de ganhar nova identidade visual, novos programas e parcerias, a grade do canal foi reestruturada. A nova programação se adequa às diferentes faixas etárias de aprendizado, com uma programação especialmente pensada para cada etapa do conhecimento. Serão novos produtos licenciados e produções exclusivas, como séries documentais, programas de entrevistas, reportagens, transmissões ao vivo e conteúdos voltados para o público infanto-juvenil, jovem, além da capacitação para profissionais de educação e de formação continuada. Um exemplo da nova programação é a estreia do programa Inclusão pra Valer, que apresenta a escola como lugar de acolhimento e inclusão, trazendo especialistas para o centro do debate da educação especial. Já a atração Compromisso Nacional Criança Alfabetizada mostra o dia a dia nas escolas, as interações da comunidade escolar e a atuação de educadores e gestores para garantir a alfabetização das crianças na rede pública de ensino. E já na grade do canal desde o fim do ano passado, o programa Educação Antirracista em Diálogo abre espaço para vozes e histórias inspiradoras, que fortalecem a luta por uma educação antirracista e pela valorização da cultura e dos saberes quilombolas no país. O canal Educação, a TV do MEC, pode ser assistido pela TV aberta, ao vivo no site da emissora e no site do Ministério, ou mesmo pelo canal do YouTube. Você sintoniza pelo canal aberto 2.3 em Brasília, no Rio de Janeiro e no Maranhão. Já São Paulo assiste pelo canal 1.3. Para saber outras formas de sintonizar o canal, acesse o portal do MEC, www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Curtas do Bom Dia. Vamos lá, no assunto federal, tá na hora do Curtas do Bom Dia, com alguns dos principais temas tratados pela convidada de hoje do Bom Dia Ministra, a ministra Marina Silva. No bate-papo com a jornalista Karine Melo e emissoras de rádio de vários estados, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima falou sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, marcada para novembro em Belém do Pará. Que a gente saia dessa conferência com a decisão firme de implementar tudo aquilo que nós já decidimos que precisa ser feito ao longo desses 33 anos. São 33 anos debatendo, agora só tem um caminho: implementar. É fim de combustível fóssil, fim de desmatamento, e isso precisa se refletir, porque
quando você fala em fim do desmatamento, você tem que entender que isso é um grande investimento. É um investimento em recuperação de área degradada, como está fazendo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, para que a gente possa usar aquelas áreas que estão abandonadas em vez de abrir novas áreas. É investir, não é, num processo de eletrificação da frota de veículos dos nossos países, e hoje nós já temos tecnologia. O Brasil é um país que tem energia limpa, portanto, pode ter uma frota de transporte urbano eletrificada. Você tem que investir muito fortemente em novas fontes de geração de energia, e o Brasil está fazendo esses investimentos, e eles têm que ser cada vez mais ampliados. E a gente pensar em sistemas agroindustriais que valorizem a produção, que aumente produção por ganho de produtividade. Então, é a COP da implementação. Implementar o quê? Implementar a transição para fim de desmatamento, para fim de uso de combustível fóssil, é viabilizar 1,3 trilhão de dólares para os países que são vulneráveis, olhando as populações mais afetadas, principalmente mulheres, pessoas pretas, pessoas indígenas, que são os mais vulneráveis, que são atingidos pela mudança do clima, é trabalhar processos de adaptação. E o Brasil está muito imbuído, e o presidente Lula até levou esse debate para o G20, de uma aliança de combate à pobreza e, no caso, a mudança do clima, ela agrava os problemas de pobreza e de exclusão social. Então, a COP30, ela não é uma COP onde as decisões mais importantes vão ser tomadas dentro dela. A decisão mais importante vai ser tomada antes da COP, que são as NDCs, as metas de redução de emissão de CO2 que cada país vai apresentar. O Brasil já apresentou a sua, de redução de 59% a 67% das suas emissões em todos os gases e setores. O Reino Unido já apresentou a sua, que é de redução de 81%, cerca de 20% de 20 países, dos 196 países, já apresentaram suas metas. Essas metas têm que estar alinhadas em não deixar a temperatura ultrapassar 1,5. Agora, isso não é só a defesa de redução por redução. Isso significa a oportunidade de um novo ciclo de prosperidade. É por isso que estamos apostando na bioindústria, por isso que estamos apostando na bioeconomia, na economia circular, por isso que estamos investindo na agricultura de baixo carbono e de ampliar cada vez mais a nossa capacidade de produzir alimentos, e do Brasil ser um grande provedor de energia para o mundo, porque nós podemos, com a energia limpa que temos, produzir hidrogênio verde. O Brasil pode ser o endereço dos investimentos verdes do mundo. A ministra Marina Silva também abordou a agenda climática do Brasil, com foco no Plano Clima. Estamos também chegando com o nosso Plano Clima, que são 8 programas na parte de mitigação, 16 programas na parte de adaptação e o plano de transformação ecológica liderado pelo Ministério da Fazenda, aonde não só temos o plano, mas já buscamos os recursos. Eu e o ministro Fernando Haddad fomos em Nova York, fizemos um lançamento de títulos verdes, conseguimos um recurso de 10 bilhões para o Fundo Clima, criamos a plataforma Países para trazer investimentos para o Brasil e temos um programa chamado EcoInvest, que atrai recursos estrangeiros na ordem de mais de 36 bilhões de reais. E aprovamos no Congresso, agradeço aqui o Congresso, né, todas as ações voltadas para o mercado regulado de carbono, onde é uma grande oportunidade. Temos muita coisa, mas muito também a fazer, principalmente o enfrentamento dos incêndios, do desmatamento, que deve continuar com toda a intensidade. Outro tema da entrevista com a ministra Marina Silva foi o que o governo tem feito para combater o desmatamento no país. Vamos ouvir mais esse trecho. De fato, o enfrentamento de uma coisa dessa magnitude vai além dos governos. Tem que ser a preocupação de um país, inclusive
dando o termo de referência para os governos que tem que parar de destruir o Cerrado, tem que parar de destruir a Caatinga, tem que parar de destruir a Mata Atlântica. E isso é a sociedade brasileira que consegue. Quando nós chegamos no Ministério, as políticas ambientais, como você sabe, estavam todas destruídas e nós aumentamos a capacidade de fiscalização em 96% do IBAMA, em quase 200% do ICMBio. Começamos a fazer um trabalho integrado com a Polícia Federal, com a PRF. São 19 ministérios trabalhando juntos com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente e o Cerrado, que estava fora de controle, o desmatamento, com uma ação com os governos estaduais. Nós conseguimos já uma redução de mais de 40% do desmatamento no Cerrado brasileiro. E na Bahia, onde o desmatamento era quem puxava esse número alto, agora quem está puxando, né, para baixo os índices de desmatamento. De concreto, nós temos trabalhado essa agenda de enfrentamento das causas dos processos de perda de recursos hídricos, programas que precisam ser feitos de recuperação de mata ciliar. As pessoas pensam que quando o IBAMA ou o ICMBio diz que você tem que deixar, né, as margens dos rios, dos lagos e as encostas preservadas, de que isso é prejudicar o desenvolvimento, muito pelo contrário, é favorecer o desenvolvimento, porque sem água a gente não produz arroz, sem água não produz milho, soja, feijão, melancia, macaxeira, o que for. Sem água a gente não tem vida. E para que a gente tenha vida é preciso restaurar o que foi destruído, preservar o que ainda existe. E o Ministério tem trabalhado em todas essas frentes. Obviamente que não é o governo federal fazendo sozinho. Os governos municipais precisam fazer a sua parte, os governos estaduais precisam fazer a sua parte e nos estados em que a gente está fazendo essas parcerias, temos bons resultados. Ouvimos alguns trechos da entrevista com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Para ouvir todos os curtas do Bom Dia e o Bom Dia Ministra completo, você já sabe, né? É só acessar o nosso portal radiogov.ebc.com.br. Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje. E vamos de música, porque quarta-feira é dia de saber o que toca na Esplanada. O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. Quem deixou o pedido de hoje aqui pra gente foi ela mesma, a ministra Marina Silva. Mas não é só um pedido não, a ministra compartilhou uma parte da história dela com a gente. Olha que bacana. Vamos ouvir, roda aí, Zé Alves. Olá, ouvintes da Rádio Gov, eu sou Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Eu sou acriana, nasci no estado do Acre, deputada federal por São Paulo e pelo Brasil, e eu sou de origem nordestina, porque meu pai e minha mãe vieram do Ceará para o estado do Acre. Eu gosto muito das músicas do Luiz Gonzaga. E tem uma música que eu tenho uma história com ela, porque ela me ensinou muito, que é quando o Luiz Gonzaga volta para o sertão com seu fole prateado e ele recebe assim uma lição de vida, né, de um dos amigos do pai dele, que é Luiz Respeita Genuaro, né? Tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. E eu, quando eu fui para a cidade estudar, eu voltava para o Seringal, né? Eu aprendi a falar razoavelmente o português e eu sempre tomava o cuidado de respeitar a linguagem, a forma, a sabedoria do meu pai, das minhas irmãs, das pessoas que moravam lá no Seringal, e quem me ensinou isso foi a música do Luiz Gonzaga, quando eu tinha 8 anos de idade, que comecei a ouvi-la no rádio.
O que toca na esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Vamos lá, chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, para contar em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Luciano, hoje a gente vai falar na Voz do Brasil, entre outras coisas, da agenda do presidente Lula. Ele está em viagem pelo Nordeste. Nesse momento, o presidente, inclusive, está passando pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará, que está sendo inaugurado em Fortaleza hoje. Esse hospital vai ter 652 leitos, incluindo aí também leitos de UTI pediátrica, UTI neonatal. É uma inauguração importante que ele vai fazer daqui a pouquinho. Nesse momento, o presidente ainda está lá visitando as instalações do hospital. E mais cedo, o presidente também inaugurou uma obra no Rio Grande do Norte, uma obra que faz parte de um grande complexo para levar água ao sertão do Seridó, no contexto do programa Água para Todos. Ele inaugurou a obra do complexo de Oiticica, em Jurucutu, município do Rio Grande do Norte. Oi, pessoal de Jurucutu. O presidente passou por aí hoje. Dentro do programa Água para Todos, o objetivo é levar água para 12 milhões de nordestinos que moram no semiárido do país. Olha aí, obra gigantesca, né? Exatamente. Então, esse foi um pedaço dessa obra que o presidente inaugurou hoje no complexo de Oiticica. E a gente vai falar também, Luciano, na Voz de hoje, ainda sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Hoje a gente vai ter uma entrevista com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e vamos tirar dúvidas aí que possam ter ficado ainda sobre essa proposta do governo de isenção. Alô, você que ganha até R$5.000 ou que ganha entre 5.000 e 7.000, que também teve redução de imposto. Você que ganha mais do que isso, mas está com dúvida de como fica o seu imposto. Tudo isso a gente vai conversar hoje na Voz do Brasil com o secretário da Receita Federal. Bem explicadinho, né? 7h em todas as emissoras para todo o Brasil, né? Eu e você daqui a pouquinho, Luciano. Valeu, Mari. Obrigado. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço. E os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás continuam amanhã, quinta-feira. Agora para beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminando em 3. Vamos saber mais no Caixa Notícias. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 3. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. E olha, termina nesta sexta-feira, agora 21 de março, o prazo para inscrição de entidades interessadas em operar rádios educativas. José Carlos Andrade tem os detalhes. Termina na próxima sexta-feira, dia 21, o prazo final para inscrição das entidades interessadas em executar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, FM, com finalidade exclusivamente educativa, em 311 municípios das 5 regiões do país. Este é o primeiro edital do Plano Nacional de Outorgas de Rádios Educativas, lançado no dia 18 de dezembro do ano passado. Ainda há previsão de lançamento de mais 3 editais até 2026.
Poderão participar do processo seletivo as pessoas jurídicas de direito público interno, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, com sede no Brasil e credenciadas pelo Ministério da Educação, e as fundações de direito privado cujos estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações e legislação correlata. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E atenção, gestores municipais, o prazo para enviar projetos de construção de centros esportivos na sua cidade termina dia 31 de março. As informações com Lademir Filipim. Mais de 1.000 municípios já submeteram seus projetos para concorrer à construção de 260 centros esportivos comunitários, espaços planejados para oferecer lazer, esportes e convivência social, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade. Municípios de 24 estados brasileiros já se inscreveram na seleção. Dentre eles, os localizados em Minas Gerais se destacam com o maior número de projetos, seguido pelo Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Bahia e São Paulo. Por outro lado, as cidades dos estados do Acre e Amapá ainda não cadastraram nenhum projeto esportivo. O prazo para os interessados em receber recursos federais para a construção das estruturas esportivas vai até o dia 31 de março. Municípios de todo o Brasil podem se inscrever para participar da segunda etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC. O investimento previsto é de até 1,5 milhão de reais para cada espaço esportivo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E uma última informação, o governo federal reconheceu hoje a situação de emergência em Rio Branco, no Acre, por causa das inundações causadas pela cheia do Rio Acre. Com isso, a Prefeitura de Rio Branco pode solicitar recursos para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água, kits de higiene e dormitório. A Defesa Civil Nacional informa que segue monitorando a situação e orienta a população a seguir as recomendações das autoridades. Mais informações você encontra no site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O site é gov.br/MDR. E o assunto federal fica por aqui, mas amanhã a gente volta às 4h para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo restinho de quarta-feira para você e até amanhã. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.